Olá, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Esta é a parte 2 da nossa conversa com o professor José Crisóstomo sobre filosofia brasileira. Se você não viu a parte 1, clique no card que está subindo no cantinho superior da sua tela e assista a primeira parte da nossa conversa para você se inteirar de toda esta discussão. Uma outra questão é que me surge, né, não está no nosso roteiro, mas que eu creio que é interessante a gente entender, e são questões que eu vejo sempre me saltar aí aos olhos no dia a dia, que é essa questão da ocupação, né? Ou seja, as ocupações, as problematizações. A filosofia se ocupa de tal tema, problematiza tal tema. Suponhamos a política, né? A filosofia política, né? Mas aí vamos lá, o que precisa, e até mesmo para a questão de identificar o que é filosofia política e o que não é, e até mesmo para valorizar a filosofia, né, ver que ela tem uma tarefa importante ainda, ela continua ainda sendo importante, é diferenciar o que o olhar da filosofia sobre, por exemplo, o olhar de outra ciência. Vamos falar, por exemplo, da política, né? Temos aí a filosofia política, tem a ciência política, a sociologia, bom, acho que é a mesma coisa, né? Enfim, não é a mesma coisa, tem ciências sociais, só que se ramifica, né? Mas a diferença é o olhar da filosofia em relação à ciência política, né? Qual é a diferença? Então, eu estou citando esse exemplo, mas podemos pegar outras áreas do Tá saber. certo. Isso. Olha, eu vou me atrever a emendar essa questão com uma parte da questão anterior. A filosofia se ocupa de temas e problemas. E esses temas são, às vezes, de natureza política, de natureza estética, artística, científica, mais prático, normativa, descritiva, e aí a filosofia vai se desdobrando. Eu vou defender que a filosofia é uma coisa só, embora você se especialize na exploração de certos temas e de certos problemas. Mas, sob a ótica desses temas e problemas, você retorna aos outros temas. Por exemplo, um problema da filosofia seria compartimentalizá-la demais. Isolá-la das outras disciplinas já é um disciplinarismo rígido, porque, principalmente contemporaneamente, o filósofo não tem uma natureza tão dissociada da discussão da ciência, da discussão da religião, da discussão da política. Você imagine modelos de filósofo. O Habermas é o quê? É filósofo, mas tem obra de sociólogo. O Foucault é historiador ou é filósofo? Tem obra de historiador também e é filósofo. O Nietzsche é um hermeneuta da história, um crítico da modernidade, que certamente tem uma referência histórica no seu trabalho, que é a genealogia. O Marx é o quê? É economista? É filósofo? É tanta coisa, é historiador. Então, a filosofia, depois vamos dizer assim, do fim da metafísica, ou seja, daquele modelo tradicional da filosofia de sistema, como se pudesse ser um sistema totalmente a priori, lógico, onde o sujeito sentado na cadeira vai pensando o mundo e vai tirando o mundo da sua cabeça, como a aranha tira a teia de dentro de si, que sai muito arrumada e muito bonita, mas não é do mundo, sai dele. Não é isso? A filosofia usa metáforas, e essa é uma das metáforas que a filosofia usa. Ela não é nem a formiga, que supostamente não é o que a formiga faz, que pega colhe as folhas e leva para o buraco para comer. Ela não é a aranha que põe a teia de dentro de si, ela é a abelha que pega o pólen e faz virar mel. Ou seja, tanto ela pega uma matéria-prima, como ela tem que processar isso para virar um alimento verdadeiro, né? Então, essa é uma metáfora razoável. Então, a filosofia deixou de ser filosofia pura há um certo tempo. Hoje ela se comunica, por exemplo, com as investigações da neurociência, né? Você vai falar de mentalidade, conhecimento, vai falar do funcionamento do cérebro, aí vira até uma certa briga, que a ciência quer ser dona do assunto, a filosofia quer dizer que ela não é apropriada a entender questões como liberdade, etc., senão vai sair tudo ali um determinismo naturalista, fajuto, etc. Então, a filosofia está conectada, e o filósofo não tem que ser enciclopedista, mas ele, sinceramente, ele não pode estar fechado só no seu umbigo e desconhecer não só o curso dos acontecimentos no mundo, as transformações da vida, inclusive privada, né, dizem respeito à moral e à construção de si mesmo, e também os outros temas todos que o tempo vai lhe oferecendo. Então, então a filosofia tem que ser, não se isolar das outras disciplinas. Internamente, eu pergunto, se o filósofo faz filosofia política e discute democracia, e discute mídia, e discute
a esfera pública. Como que ele não vai discutir a natureza da formação de nossas crenças e convicções, que é um problema de conhecimento? Em que se baseia o conhecimento? Como pode haver entendimento se as pessoas têm maneiras diferentes de pensar? Há uma base comum para esse entendimento? Você pode convidá-las a observar certos critérios, com base em quê? Então, você discute como é que funciona o pensamento e a formação de crenças e a sustentação de crenças. Você tem algumas ideias sobre isso, que é uma ideia mais ligada ao campo da epistemologia, e para você dizer alguma coisa que importa para a política e vice-versa. Você pode descobrir que a epistemologia, como uma coisa que se faz no mundo, ela também está imbuída em marcas de contexto, e de tempo e de poder, que as posições também analíticas e as posições descritivas, as posições prescritivas estão no mundo fazendo parte da existência humana, que é conflito e um puxa-estica e uma diferenciação que é a própria natureza da sociedade humana, principalmente em sua expressão complexa, contemporânea, desdobrada, rica, múltipla, que é mesmo uma sociedade como a brasileira ou uma sociedade do nosso tempo de país menor, ou seja, sempre é bastante complexa. Então o filósofo, essa separação dos compartimentos da filosofia ajuda para entender que há problemas distintos, mas que a filosofia tem que se mover dentro do seu escopo, que não dissocia isso tão rigidamente, ela tem. Então, você pode introduzir, inclusive, elementos éticos, elementos estéticos, literatura, etc., e você vai. Isso tudo é importante, porque aí depois vem a pergunta: tem filosofia no Brasil? Tem filósofo? Aí você tem que ter uma ideia de o que é filosofia mesmo, talvez mexa um pouquinho com o padrão que você tem, para poder encontrar ela aqui, de forma mais ampla. As pessoas que fazem filosofia de gênero, as mulheres que chegam agora com tudo, cobrando uma atenção especial a um tipo de olhar e a um tipo de humanidade, né, que às vezes é reduzida só ao seu polo masculino como dominante, típico, etc., elas querem ver como é que as mulheres estiveram fazendo filosofia e começam a achar que não botaram filosofia de mulher na coleção dos pensadores simplesmente porque tinha uma definição de filosofia que cabia bem para os homens e desprezava as mulheres como figuras menores, mas por uma definição estipulada. Então, os países não metropolitanos, periféricos, também podem dizer, não, olha, para entender o que é filosofia, considere como filosofia algumas coisas que também são feitas de outra maneira. Temas e problemas. A filosofia se ocupando de temas e problemas, ela não pode ser tão universal quanto deseja em muitas dos seus desdobramentos. Se você vai discutir Estado e liberdade, bom, nós tivemos as experiências do século XIX de confronto entre liberalismo, colonialismo e independência, ou também, para não deixar de encarar esse lado que nos diz respeito, né? O colonialismo, neocolonialismo, e também fascismo, stalinismo, anarquismo, etc. Isso aí não estava na cabeça de nenhum dos filósofos que viveram antes disso, porque não tinha como. Então, são temas e problemas que têm um caráter geral, mas têm também um caráter histórico. Porque não é que o anterior era mais geral, o anterior também era mais específico, como você disse, cada filósofo confrontou o seu tempo, o seu mundo. Então, entre ter a importância de recapitular a história da filosofia com o seu desenvolvimento do pensamento e dizer que basta você ficar nisso, como se a filosofia fosse uma coisa perene, existe fora do tempo e do espaço, aí nem a matemática existe fora do tempo e do espaço. Quanto mais a matemática, digamos, é onde não tem mundo mesmo, tem só relações. Então, é uma ciência formal, absolutamente formal, uma consideração coerente. Quando você bota mundo, 2 e 2 são 4, sim, mas você está falando 2 o quê, com 2 o quê, para se 4 o quê. Então, aí é que você vai ter alguma coisa para o cara discordar. Tá bom, 2 e 2 são 4, mas o que é que isso diz sobre o mundo? Então, o que é muito rigoroso e universal não diz nada sobre o mundo. Para dizer sobre o mundo, ele já baixa a bola. Isso é o que os filósofos analíticos acabaram entendendo. Eles querem ser muito rigorosos, aí vão ficar falando, no máximo, sei lá, de teoria computacional.
mas não falando de gente. E aí, se vão falar de gente, começam a se contaminar com o mundo. Estão falando de política, começa a se contaminar com a história. Se começa a falar de moral, começa a se contaminar com o contexto. Contexto, em que lugar, em que costumes, com que tradição. País liberal, país autocrático, país socialista, que tipo, né? Então, em que tempo, em que lugar? Sul ou norte? Hemisfério norte? OTAN ou G20? Então, aí as posições se definem a partir de lugares geopolíticos, por exemplo, pode ter uma geopolítica da filosofia. Então, a filosofia brasileira, ela será brasileira se ela tiver uma pauta brasileira. Repare bem, deixa eu insistir um pouquinho nesse ponto. O Brasil é um país ocidental, mesclado, de fronteira, bastardo, se quiser, em relação à sua origem europeia. Essa é uma maneira de escrever. É um país multirracial, de composição com outras culturas. Mesmo essas culturas tendo sido subalternizadas, violentadas, elas nem por isso deixaram de marcar o rumo dos acontecimentos, porque não é bom negar aos oprimidos um protagonismo histórico e reduzi-los a vítimas passivas. Porque se foi passivo, vai continuar passivo. Se foi um zero, vai continuar sendo zero. Nunca foi um zero. Nunca foi um zero. Essas populações não brancas na Europa nunca foram zero na construção desse país. Botaram lá a marca. Você assume ou não assume? E agora cabe a nós assumir, mas que existe uma base sobre a qual se assume, que às vezes a história denunciadora, que quer inverter o dominante, há uma história oficial, você quer enfiar a história contrária, você pode, com isso, na verdade, fazer um simplismo também, que não aproveita o protagonismo de uma diversidade de influências e não os legitima, isso não os oficializa no ensino, na cultura, nos financiamentos, no lugar social, no reconhecimento simbólico, etc. E até nas aulas de filosofia, isso sim. Agora, se você faz uma filosofia puramente étnica, eu chamo isso de olhar colonizador, buana. Você acha que você fazer filosofia brasileira, vamos ver o índio, vamos ver o quilombola. Então, não, isso é uma folclorização. Isso é o europeu que chega aqui, você quer discutir com ele de igual para igual, ele diz, não, eu vim aqui ver vocês como objeto, não como sujeito. Eu vim como antropólogo. Mesmo que ele venha antropólogo cheio de dedo, muita teoria de que é igual, que o primitivo é equivalente. Não, ele, na verdade, está fazendo a gente aqui de objeto. Ele não vem aqui discutir com você, lhe ouvir, para peitar ele. Ele não vai nem na favela, onde o pessoal já mete o dedo no teu nariz. Ele vai procurar as beiradas da sociedade, até teoriza sobre isso, porque ela não lhe ameaça. Nem economicamente, a ordem econômica mundial acha ótimo se ocupar, os roqueiros se envolvem logo nas questões étnicas, de forma generosa. Por quê? Porque é o mais simples. Os países estão disputando, as culturas estão disputando, e a própria sobrevivência dessas populações étnicas depende muito mais de uma autonomia nacional, porque não pensem que a Amazônia está sendo detonada só por um bando de agronegociantes vorazes tupiniquins. Ela também está sendo detonada por companhias, inclusive nórdicas, desses países escandinavos, etc., que se metem muita bacana. Eles estão lá detonando a Amazônia. Não haveria essa detonação se não estivesse lá. É um simplismo político, não quero ser aqui panfletário, mas é assim mais ou menos que o mundo é. Se você abstrai disso, você faz uma filosofia de buana. Você é um branco nos trópicos, estudando quem não é você, estudando o outro. Mas se identifica um pouco com o outro, cara. Vá ali se lambuzar com aquele outro que lhe encara você e manda você plantar batata, como Mano Brown, por exemplo, diz assim, olha, o PT quer ajudar os pobres, mas esse negócio aí não é assim, o pobre não quer isso, o preto não quer só ele. Tá bom, vai lá ouvir. Vai lá ouvir. E o cara faz uma crítica disso aí. O estrangeiro vem para cá, quer nos ensinar o que é a condição colonial. Você, não, vem cá, cara, você conhece o ponto de vista do colonizador. Será que até a condição colonial você quer tomar para você e eu que vou lhe repetir na hora de filosofar a partir do meu contexto? Você vai me dizer, aí vem a filosofia decolonial, vem a aplicação do pós-estruturalismo, e tem uma tradição de pensamento brasileira sobre a situação colonial. O pessoal sabe, não se ocupa. Não se ocupa porque dá trabalho.
Você aprender a filosofia internacional e frequentar, ao mesmo tempo, os textos brasileiros, dá mais trabalho, duplica o seu trabalho. É mais fácil declarar que eles não existem, ou declarar que eles não servem para nada. E declarar que só existe filosofia universal. É mais fácil, vai ser a preguiça. É mais cômodo. É preguiça de pensamento, porque eles estão mais perto, esses aí, estão mais perto de estar fazendo filosofia do que você batendo perna e lendo só e repetindo o autor. Eles estão mais perto. Mesmo que a deles apareça mais amadorista, mais ensaística, ainda não tão técnica, porque a Universidade Brasileira é um produto recente. A Universidade Brasileira surgiu no século XX, imagina, em outros países surgiu lá no século XIII, século VI, as precedentes, etc. Então, é claro que o pensamento, mas é melhor um pensamento ainda ensaiado, tateante, que procura se fazer autônomo, do que um pensamento sofisticado que se pensa supostamente sofisticado, que é apenas repetição. Esta foi a parte 2 da conversa que eu tive com o professor José Crisóstomo sobre filosofia brasileira. Não deixe de assistir a sequência dessa conversa na parte 3. Eu estou muito satisfeito aqui com a sua participação em meu canal, né? Seja aquilo que eu planejei no roteiro, foi cumprido, e eu agradeço muito aqui a sua participação abrilhantando aqui o meu canal e espero contar aqui com o senhor outras vezes. Faça aí suas considerações finais, por gentileza. Agradeço muito, uma bela oportunidade, fui muito bem guiado por suas perguntas e pelo desdobramento delas, isso é mais útil, mas a filósofa é acostumada a falar sozinho, e eu espero que isso enseje para a filosofia brasileira um clima de debate, porque a filosofia vive de debate, vive de interlocução, vive de falação, que considera outras falas, e não se deve tomar como ofensiva a crítica que se faça a quem quer que seja, e como tal, como também se deve tomar, de fato, como elogio a consideração de uma tese sua, mesmo para uma severa crítica. A gente precisa se instalar um pouco essa nova ética a filosofia é um trabalho de comunidade, não de indivíduos isolados. A gente é antiliberal, antineoliberal, não sei o que, faz uma filosofia absolutamente individualista ou repetidora. Né? Então, você pega a filosofia e recupera para ela o seu caráter social, coletivo, comunitário, através de uma comunidade de investigação, para a qual a regra principal é do livre confronto e do livre debate. Obrigado. Eu que agradeço, professor. E para você que nos acompanhou até agora, caso tenha se esquecido, deixa o like nesse vídeo. Como eu falei no início, deixe perguntas, comentários, pois a sua pergunta ou comentário poderão ser objeto de uma nova discussão. Meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.